Boa noite a todos. Gente, antes da minha convidada aparecer, vamos esquentando aqui os motores, né? Comecei fazendo alguns atendimentos online e é engraçado, né? Não falando sobre os atendimentos online, mas falando sobre essa questão da ansiedade das pessoas mesmo. Todo mundo eu tenho notado, assim, todo mundo bastante angustiado com o que está acontecendo. E nas horas que a gente ia marcar os retornos, aí eu falava, então tá, então a gente se vê daqui a um mês. E aí a gente ficava pensando, vai ser online de novo, vai ser presencial? Essa instabilidade é complicada, né? Dá um pouco de angústia na gente mesmo. E por isso, na verdade, gente, vocês estão pensando que essa live é para vocês, essa live é para mim também. Eu tô em momentos de ansiedade. E aí a gente precisa tentar organizar isso da melhor forma possível. E o que me motivou a fazer essa live hoje é porque eu tenho recebido das minhas amigas, da minha irmã, da minha família, essa queixa, né? Mariana, eu tô comendo sem parar, eu tô ansiosa quando eu vejo, o lance de você ficar em casa também acaba fazendo você querer toda hora ir na geladeira, toda hora comer alguma coisa, né? E a ansiedade acaba gerando isso, essa canalização das emoções em coisas que dão prazer, e comer é uma delas, né? E a falta de amigos também, né, de contato mesmo pessoal, tudo isso faz com que isso aconteça. Mas a gente tem que saber estratégias que podem ajudar a gente no controle dessa ansiedade. Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes. Vou até comentar, doutor Bruno, a geladeira chama a gente, é isso mesmo, a geladeira fala, vem cá, vem cá. Hoje a geladeira me chamou várias vezes, esse negócio de atender online também, saber que tá em casa, faz a gente toda hora querer ir lá e comer, é impressionante. E aí eu abri a geladeira, peguei uma maçã e comi, mas a minha vontade mesmo era pegar um pedaço de bolo que tava no caminho, assim. Olha, já começaram com perguntas aí. Enquanto a convidada não chega, então, eu posso responder essa pergunta que eu gostei. Quando a ansiedade tira o apetite? É diferente, né? Tem gente que tem reações distintas. Então, o lance de você deixar de comer também tem a ver com estresse. Eu sou uma pessoa que, quando estou ansiosa, por exemplo, eu retraio, eu paro de comer. Eu quero comer besteiras, coisas, por exemplo, chocolate, né, doce, mas eu paro um pouco de comer comida normal, não tenho muita vontade. E aí, tudo tem a ver com a relação que a gente estabelece com a comida. Gente, a minha convidada chegou. Doutora Helena, me salvou! Tudo bom? Maravilhosa, arrasou. Vamos, que a gente tem que cuidar da cabeça desse povo, né? Tá todo mundo pirando. Se arrumou em tempo recorde, gente. Liguei para a doutora Helena nos 45 do segundo tempo. Ela falou, não, vou só me arrumar aqui rapidinho, pode deixar, vamos lá. Eu gosto de gente assim, maravilhoso. Muito obrigada. Mas o assunto continua, que é a questão da ansiedade, Helena. Mas eu queria que você se apresentasse antes. Deixa eu só abrir aqui uma coisinha que eu quero para poder comentar aqui. Deixa eu ver. Todo mundo aqui conhece a doutora Helena Foi o Moura, artigo gente. que eu vi que ela comentou. Sim, ela me mandou Que é bem até um artigo importante, né? muito legal. Muito bom, muito bom. Mas então, eu sou a Helena, eu sou psiquiatra, eu faço doutorado no momento lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu moro e trabalho aqui em Brasília, mas estou fazendo meu doutorado lá na área de dependência de drogas. Trabalho muito nessa área, conheci a Mari em razão disso, né? Em razão dos casos de alcoolismo em pacientes bariátricos. E também trabalho no consultório e no CAPS-AD, onde eu trabalho junto com meus residentes, com os alunos da medicina, então. Ou seja, trabalha muito. Ela não Trabalho para, muito. gente. E agora ela está com um projeto super legal, que é o Simplesmente, né, doutora Helena? Fala um pouquinho pra gente também do Isso. projeto.
O Simplesmente é um projeto, foi um Insta que eu abri há pouco tempo para falar sobre arte e psiquiatria, cultura e psiquiatria. Então, eu comento filme, já tem um filme, já tem um aí, um Fore, que é o Comer, Rezar e Amar, que a gente vai falar sobre alimentação e aspectos emocionais, né, baseados no exemplo do filme. Então, lá é um perfil que eu falo muito disso, A gente assim, vai pego gravar amanhã. filmes, livros, isso. E acho que comento, tento a gente tirar algum aprendizado para a nossa saúde mental a partir da cultura. Doutora Helena, então, antes de falar, de a gente começar a entrar a fundo, eu queria falar das estatísticas da enquete que eu coloquei. Tá, legal. É, Uhum. que eu coloquei uma enquete, na verdade, umas perguntinhas, né? Desde ontem eu estou colocando umas perguntinhas. 70% das pessoas responderam que estão ansiosas. Sim, E 20, aham. e 20 pessoas disseram que estão tranquilas. E aí eu Uhum. perguntei depois como é que as pessoas canalizavam essas emoções. E aí o que as pessoas me responderam é que a maioria, na verdade, foi assim, ó. 33% me disse que eram todas as alternativas. Estavam comendo muito doce, ficando muito irritado com as pessoas, todas as Uhum. alternativas. 33%. 28% responderam que estavam ficando irritados demais com as pessoas. E os outros percentuais, acho que foi 13%, ficaram distribuídos entre comer muito e comer doce. Então, eu fiquei Uhum. impressionada porque, na verdade, juntou tudo, né? As pessoas comendo mais, como essa fuga, essa canalização para as emoções, e também ficando muito irritadas, porque eu noto isso também, né? Você se confinar, você Uhum. se isolar e talvez conviver demais e você não estava acostumado com isso, sem poder sair, pode aumentar a Uhum. irritabilidade mesmo, né? Uhum. E normalmente são pessoas que já tinham essa dificuldade. Eu imagino que você conhece as pessoas que estavam respondendo, né? Sejam pessoas que já tinham essa dificuldade, assim, de momentos de estresse, de tender a canalizar muito para a alimentação, né? Exatamente. E é difícil, às vezes, a gente saber identificar isso. Talvez são em momentos muito críticos que a gente consegue identificar que a gente está canalizando para a comida, né? Uhum, uhum. Bom, começa que muita gente fez estoque demais, né? Fez muito estoque com comida e de repente tá com toda aquela comida ali disponível e tá indo tudo bem antes do tempo, né? É verdade. E a falta às vezes também essa questão de você sair da sua rotina, de você estar mais em casa, você estar mais disponível. E não é só Uhum. ansiedade, né? Eu acho que todo o ambiente também favorece com que você acabe comendo mais. O que você ia falar? Tá, é interessante a gente ver assim, que às vezes em momentos de crise, né, às vezes é comum assim a pessoa às vezes regredir, entre aspas, assim, regredir, mas voltar às vezes a manifestar sintomas que pareciam que já estavam bem resolvidos, assim. Então, às vezes, na hora de situação, na hora que surge um novo agravante, né, uma nova situação muito estressante, assim, esses sintomas ansiosos que eu já tinha, que já estavam bem resolvidos, podem voltar. Não é o fim do mundo, não quer dizer que nunca vou conseguir me livrar disso, mas é a hora de lembrar, de botar em prática todas as recomendações que a gente fala em termos de cuidados, de tratamento, né? É que agora uma grande dificuldade que está surgindo é essa situação, que às vezes muitas das coisas que a gente orienta na psiquiatria, agora a gente está tendo que dizer o contrário, né? A gente orienta interação social, a gente orienta exercício físico, a gente orienta sair de casa, interagir, né? E nada disso as pessoas estão podendo fazer. Mas todas essas recomendações que a gente normalmente dá, elas podem ser adaptadas para a situação atual, né? Então, uma delas, assim, e eu achei muito legal que você postou hoje, de estar trabalhando de casa, né? Que você postou sua foto, né? Assim, gente, eu ia até te pedir, eu vou pedir autorização para a Mari para fazer um print e postar isso assim, como Pode. exemplo de como se trabalhar de casa. Porque, assim, a pessoa tem que se preocupar muito em manter uma rotina. Então, Isso. o pessoal quer trabalhar assim, já que está em casa, já que vai ter tempo livre, parece que pode fazer tudo a qualquer momento, não tem mais calendário, não tem mais relógio, e aí acaba que no final do dia não fez nada, né? Então, uma coisa que eu tenho dito muito para os pacientes é: acorda na mesma hora que você está acostumado a acordar,
toma banho, toma café, troca de roupa, como se fosse pro trabalho, né? Que foi que eu vi que eu ia comentar. Tudo bem que você tá Me falando, que eu tô olhando maquiei! vídeo. Exato, exatamente isso, assim. E ainda que você não fosse falar com ninguém, pode até haver botar uma roupa mais confortável, não maquiar tanto, mas assim, não ficar de pijama no sofá. Então, isso assim, de ficar no pijama, vou primeiro ver aqui, dar uma olhadinha aqui nas mídias sociais, você vai ver o que tá acontecendo, quando vê a pessoa ficou horas ali e se perdeu. Então, manter a rotina é muito importante. Tá? Até pro órgão, isso ajuda, inclusive, a gerar energia pro trabalho, assim. Tem uma palavra em alemão que eu não consigo pronunciar, mas é uma palavra, assim, que ela mostra que o nosso organismo, ele reage a estímulos externos, ele reage ao nosso calendário externo. Então, digamos assim, eu saber que eu tenho um evento muito importante amanhã, isso vai me fazer conseguir acordar mais cedo com mais facilidade. Então, não é incomum as pessoas dizerem, por exemplo, eu tenho uma viagem, nossa, minha viagem de férias maravilhosa, é 4 da manhã, tô com medo de não acordar com o despertador, só acorda até antes do que estava programado, assim. Então, de certo modo, o organismo sabe, ele se prepara para os compromissos. Então, muitos indivíduos, inclusive quando aposentam e entram naquela situação, né? Você está vivenciando um pouco a situação de quem se aposentou, assim. De ter que ficar em casa e não ter mais aquela coisa de ter que horário para acordar, compromisso, as pessoas desorganizam muito, começam a ter insônia, começam a procrastinar demais, e quando vejo estão com muita questão de desânimo também. Então, e aí começa a vir a culpa de não estar conseguindo fazer as coisas, aí começa a acumular problema, aí começa a vir a ansiedade, então vai vindo esse efeito de bola de neve. Então, a primeira sugestão, a primeira recomendação que eu dou é a questão da rotina. Tem que manter a rotina mesmo estando em casa. Interessante. Eu estou vivendo, assim, um momento muito difícil. Primeiro, pela questão de eu ainda estar trabalhando na Garran, né? Eu estou num hospital que é simplesmente o hospital que tem que estar centralizando todo mundo. Sim. Uhum. Eu tenho os meus filhos, eu tenho meus pais, eu tenho minha sogra, então eu não posso né? Eu tenho que cuidar de tudo isso para evitar contaminação e não sei se eu estou infectada pelo vírus ou não por estar no agarrão, enfim. Essa questão também estressa muito a gente, né? E a questão de você, de repente, fazer 1000 coisas e ter que parar e se concentrar naquilo. Mas hoje isso me fez bem, sabe? De levantar, eu botei a roupa de academia, como se eu fosse para academia, e aí malhei na sala da minha casa com a roupa de academia. Tirei a roupa de academia, tomei banho, botei a roupa de trabalhar, e aí tudo bem que eu tô a parte de cima tá de trabalhar, mas de baixo eu tô de short. Que nem Jornal Nacional de antigamente, né? Maravilhoso. Mas, assim, eu procurei fazer isso porque eu notei já uma certa agonia. Desde a hora de eu acordar, que eu acordei, Helena, de meu Deus, eu não vou botar o pé para fora de casa. Isso me deu uma certa angústia. Então, eu acho que essa dica, gente, que ela falou foi maravilhosa. De a gente não ficar de pijamão o dia inteiro em casa, né? E isso dá uma sensação de inutilidade mesmo, de que a gente não produziu absolutamente nada. Né? O corpo não vai reagir. Não espera que o teu corpo, de repente o cérebro, opa, vamos trabalhar. Não. Você tem que ir mostrando para o teu cérebro que está na hora do trabalho. Legal. E estabelecer horário, estabelecer rotina. E na alimentação, e na alimentação isso não é diferente, gente. Então, o ideal é que você acorde, faça seu café da manhã no horário que você sempre fez. Tente estabelecer então, a rotina alimentar que você já tem. Se você não tem, agora você tem mais tempo, de repente, para estabelecer essa rotina, fazer um cardápio, ver direitinho o que você tem disponível. E para você não se boicotar também, né? Então, quando você bota isso no papel, o que você vai comer, como é que vai ser o seu dia, alimentar também, não só da sua rotina, mas o alimentar também, a chance de você extrapolar é menor. E uma outra dica alimentar, só nesse assunto também falando, é a questão do monitoramento. Então, o automonitoramento, você de repente tirar foto do que você está comendo, ou parar e escrever o que você está comendo, te ajuda a não sair muito do prumo. Até para você visualizar, quando você faz isso, você está visualizando
o que você está fazendo, se é suficiente mesmo ou não, se você está saindo demais. Em toda refeição você sai um pouquinho daquilo que você se planejou. Então, o automonitoramento hoje está super em alta nos artigos, nos estudos, mostrando que isso ajuda muito a você não extrapolar na alimentação. Uma outra questão importante, assim, é entender um pouquinho manter os cuidados com o bem-estar, né? A gente tá falando o que fazer para não ficar ansioso, né? Que é manter a rotina para dar conta de fazer as coisas que tem que fazer. Né? Uma outra questão importante para não ficar ansioso é o cuidado com as informações que está recebendo. Então, assim, você já está dentro de casa, né? A não ser que de repente saia uma notícia, pode sair, né? Isso é uma notícia assim, que faz diferença você saber ela naquele momento ou não. Fora isso, assim, reserva um horário do dia em que você vai se informar, vai pegar as últimas informações e ponto. Né? Não adianta todo de 15 em 15 minutos recebendo um monte de coisa horrorosa no Instagram. Não, gente, reserva um momento para você se informar, pega só as fontes confiáveis, porque assim, tem se gerado muita ansiedade também pelo excesso de informação. E parece que o tempo todo é uma urgência, depois que a gente sabe que nem vão se resolver tão rápido assim. Mas parece que a qualquer minuto uma catástrofe está para acontecer e não precisa, né? Não precisa ter todo esse excesso de informação. A mídia social pode trazer muita coisa boa, né? Você tem que saber como usar. Então, até usar porque, a mídia... se você está isolado, se você já está fazendo sua parte, você ficar assistindo essas coisas e vendo esses problemas, não vai alterar em nada. Né? Agora, só se você tivesse de alguma maneira não fazendo sua parte. Aí você poderia se conscientizar e pensar, não, gente, agora tá sério, agora eu preciso me isolar. Mas se você já tá nesse contexto, né, de isolamento, de fazer sua parte mesmo na higiene e tal, o que vai adiantar você ficar olhando lá o cronômetro, o contador de casos a mais de Covid no dia? Cara, isso tá enlouquecendo as pessoas. Sim, né? Sim. É uma outra coisa que eu resolvi hoje também. Eu só vi notícia hoje no fim da tarde. Eu dei uma olhada. Tudo bem que eu me assustei. Eu me assustei também, mas assim, eu parei. Mas ficou. Aí parou, aí você foi fazer outras coisas e aquilo foi passando. Você foi se distrair. Então, se distrair, focar em outras atividades é melhor do que ficar focando só no problema. A gente tem que focar nas coisas boas. Porque não tem jeito, né? Está nessa situação mesmo, assim. Então, focar no que é positivo para você conseguir enfrentar essa situação de uma forma menos difícil, sem deixar os cuidados, né? Que é isso que você está dizendo. Porque por que eles ficam martelando tanto? Porque mesmo martelando tanto, tem gente que não está fazendo o que tem que fazer. Tem gente indo trabalhar gripado, né? Então, para essas pessoas se está falando muito, assim. Mas para quem já está fazendo o que tem que fazer, não precisa. É o mínimo de informação possível que você tem que ter para se cuidar e cuidar dos outros. Fora isso, chega. Excelente. O que mais daqueles pontos, então, de estratégia para acalmar? E aí a gente entra nas questões de bem-estar, que é uma coisa que já se discute bastante em psicologia e psiquiatria positiva. Então, tem a teoria do bem-estar. Primeiro é importante a gente entender o que é bem-estar. Porque como tem muita gente trancada dentro de casa, nossa, é impossível me divertir, né? Porque a diversão tá no bar, a diversão tá na festa, tá no parque, tá, né? A gente associa muito a diversão a momentos de explosão de emoção positiva. Né? Então, assim, as emoções positivas que são alegria, prazer, contentamento, surpresa. Emoções positivas são um dos 5 componentes do bem-estar. Mas ele, em geral, ninguém consegue viver assim o tempo todo, né? Em geral, a gente consegue isso assim na hora que o time da gente ganha o campeonato, né? E a gente tem uma sensação de que a gente vive o tempo todo num stand-by, no momento que a gente está realmente feliz, é no momento que a gente sente isso. E não é por aí. A gente esquece de outros componentes que ficam adormecidos e que talvez esse seja o momento da gente começar a aprender a lidar melhor com eles, né? Então, um deles que tem se falado bastante é exatamente a questão do altruísmo, né? Que é assim, você pegar o que você tem de melhor qualidade e usar isso para o bem de outra pessoa. Então, a gente está vendo que tem gente que não está podendo ficar isolada, tem gente que está tendo que sair, tem gente que... Então, assim, mas eu posso ficar em casa, então eu vou ficar, então eu vou me cuidar, então eu vou poder ajudar, eu posso continuar pagando a minha diarista sem ela vir, né? Tem se discutido muito essas questões. Então, eu pegar o que eu tenho de qualidade, de capacidade e continuar e botar isso em prática pelo cuidado do outro. Tá? Então, o altruísmo é uma coisa que se a pessoa for parar para pensar bem, porque o que ela está fazendo pode causar bem para alguém,
isso talvez ajude a enfrentar esse momento com menor dificuldade. Inclusive, tem estudo que mostra, eles compararam 2 grupos. Um grupo foi para a festa no fim de semana e o outro foi fazer uma ação filantrópica. O da festa ficou muito feliz no momento da festa, mas segunda-feira, eu odeio segunda-feira. E aqueles que fizeram a filantropia, eles sentiram uma sensação de bem-estar que se prolongou durante toda a semana. Olha que legal. Então, é uma ação assim por isso que eu digo, emoção positiva é um componente, em geral, é como se fosse um flash só, né? Ele vai e vem rapidinho. Enquanto que outras atividades podem manter uma sensação de bem-estar com si mesmo, que vai ser mais prolongada. E eu acho que a gente está sendo agora forçado a exercer isso, esse altruísmo, né? Então, eu acho que isso está estimulando a gente, empurrando a gente a falar, cara, pensa nos outros, para de pensar em você, pensa nos outros, pensa no coletivo, não pensa em se você vai se infectar ou não, pensa se você vai, de repente, propagar isso para alguém. Né? E é o que a Alessandra está falando aí, ó, a compaixão é que vai salvar a gente, né? É isso mesmo. É isso, esse espírito que a gente está sendo forçado a lembrar de exercer, porque como seres humanos a gente tem ele, a gente só precisa lembrar. E que provavelmente a gente vai precisar continuar exercendo ele ainda por um bom tempo, né? Depois que tudo isso acabar, assim, porque muita gente vai ser extremamente prejudicada com isso, né? Ontem eu atendi um senhor que vende picolé na frente de escola e ele falou que naquele dia ele só tinha conseguido vender R$ 15. Ele gastou R$ 10 no almoço e não pôde jantar. Então, essa é uma pessoa que vai precisar de muita ajuda. Então, esse nosso altruísmo, acho que agora vai ter um campo bem grande aí para a gente continuar botando isso em prática. Uma pessoa perguntou também sobre toque. Porque a gente sabe que toque, tá? Muitas pessoas que têm toque, principalmente de limpeza, estão tendo problemas muito sérios, né, Helena? Você deve ter paciente, sim, claro. Mas como que a gente poderia fazer para ajudar nesse momento? Até ontem ou anteontem eu coloquei um post sobre isso, assim, os dilemas da psiquiatria, né? Porque a gente está tendo que orientar tudo que a gente normalmente não orienta a fazer. Né, que é de não ficar, não se preocupar, e de certo modo tem que se preocupar até um certo ponto, de não se isolar, a gente fala pro deprimido que tem que sair de casa, e pro toque agora... a gente fala de não ter que lavar a mão toda hora, assim. E agora tem que lavar, pois é. E agora... Mas assim, tem que lavar, porque a pessoa fala tem que lavar, porque é de novo aquela questão, né, assim, exagerar bastante para ver se a pessoa faz o mínimo, né, mas não se dá conta de que tem gente que já faz muito. E às vezes quem está mais preocupado com as informações é exatamente quem já faz muito. Quem já faz né? muito. Porque ele não quer nem saber, nem tá ouvindo as notícias, né? É verdade. Mas assim, como é que é a lavagem de mão do toque, né? Normalmente o toque, ele tem uma questão que a gente chama de fazer tudo muito em rituais. Então, o que é o ritual? Então, eu tenho uma técnica específica de lavar a mão, né? Que eu tenho que cuidar do dorso, eu tenho que cuidar da região entre os dedos, o dedão, as unhas, né? Então, tudo isso, tem uma técnica que eu tenho que fazer. Mas não tem um ritual. O que é o ritual do toque? O toque, ele acredita que se ele não fizer tudo numa determinada sequência extremamente precisa, aquilo não funcionou. Então, ele acha que tem que começar com a direita, depois com a esquerda, e depois assim, assado. E se ele errou, ele vai recomeçar tudo de novo. Então, imagina a pessoa já está cansada, já está estressada, ela vai às vezes errar várias vezes, vai recomeçar várias vezes. Então, a pessoa às vezes vai ficar ali, horas lavando a mão, né? Então, ritual não precisa. Tem uma técnica, mas não se errar no meio do caminho, não se preocupa, não precisa recomeçar tudo de novo, tá? Então essa é uma orientação. E outra é que assim, a gente fala lava a mão o tempo todo, mas na verdade você tem que obrigatoriamente lavar a mão sempre antes das refeições, sempre que você sabe que você vai ter que pegar o rosto por algum motivo, e depois você ter tocado em alguma superfície suspeita. O que seria isso, né? Botão de elevador, abrir uma porta que não é do interior da sua casa, né? A maçaneta de porta. Se a pessoa está em casa, se a pessoa já está na quarentena, se o ambiente da casa está limpo, não vai vir do ar do vizinho, né? Se o vizinho tossir do lado da pessoa ouvir, o vírus não vai atravessar a parede. Né? Então, se a pessoa já está, então não tem por que ficar lavando a mão o tempo inteiro se a pessoa já está num ambiente protegido. A não ser que alguém saia, volte, né? Pega as compras do supermercado ali, às vezes de repente tem o cuidado até possível, né, de limpar as coisas antes de botar na geladeira, mas aí fez, limpou, lavou a mão, pronto, acabou, né? Não precisa estar toda hora limpando.
E assim, outra coisa importantíssima que eu acho que nesses tempos é automedicação, que eu, né, muita gente me perguntando, muita, Helena, eu tenho recebido, posso tomar uns florais, posso tomar um fitoterápico, posso voltar a tomar meu remédio que eu tinha parado ano passado para ansiedade. Então, assim, essa questão também é muito preocupante. Me preocupa muito porque eu noto no desespero das pessoas que elas topam qualquer coisa, sabe? E aí a gente, como profissional de saúde, tem essa responsabilidade de falar, Sempre tem que ser calma, não é alguma assim. coisa de botar pra dentro, né? Pela boca, assim, é impressionante. Então, assim, Sempre tem que ter ser muito alguma coisa ou cuidado. química ou alimentar, né? Não precisa, assim. E aí, uma questão interessante também, que falando dessa questão do bem-estar, um outro componente do bem-estar é engajamento. O que é engajamento? Assim, é uma atividade, você gosta tanto daquilo que você está fazendo, você fica muito envolvido naquilo, você nem sente que o tempo está passando. Né? E às vezes na tua casa você tem inúmeras ferramentas. Tem gente que se adapta melhor com isso, tem gente, né, que não, tem gente que prefere estar sempre, né, dos 5 componentes prefere usar outros, mas assim, esse é um que é importante, que nesse momento pode ser muito utilizado. Então, cuidar do jardim, quem tem, às vezes arrumar as coisas. A minha mãe tá trancafiada em casa, tadinha, já, também desde semana passada. E o que ela tem de revirado de fotos e visto as nossas fotos da infância, e tanto que e ela tá mandando pra gente, lembrando das situações, então ela tá tão envolvida nisso que o tempo tá passando com mais facilidade para ela. Então, de repente, vê assim, uma atividade que de repente até você faz e gostava muito de fazer, que de repente está engavetada, como desenhar, como ouvir música, sem ser, né, ali no Spotify que você larga e nem sabe o que você está ouvindo, você está realmente parado, escutando a música, prestando atenção no que você está ouvindo. Essas atividades de engajamento também podem ser muito prazerosas e acalmam muito, como elas funcionam quase como uma meditação. Né? E meditação também, inclusive, é algo que eu recomendo bastante, assim. E falando das questões de mídia social, né? Hoje em dia tem muito aplicativo, né? A gente falando de internet, como a internet está gerando ansiedade, mas a internet também pode trazer coisas boas. E uma delas é meditação. Você pode achar vídeos no YouTube para te ensinar a meditar. O Instagram tá cheio também. Tem uns aplicativos, acho que você já recomendou alguns, né? Então, Inclusive, eu estou usando agora o que você me indicou. Eu estou usando o Calm legal. aqui. Muito bom, gente. Muito eu bom. indiquei o Insight Timer, que eu conhecia, e aí você me indicou o Calm, eu achei ele super legal também. E tem vários professores de meditação, instrutores, que estão fazendo lives. Hoje eu fiz uma maravilhosa com a Luísa Brumel, e do Cavana Meditação, eu até fiz uma propagandinha, eu fiz uma meditação às 19 horas com eles, então eles estão fazendo isso também para ajudar as pessoas. Então eu acho que esse espírito assim de ajuda coletiva, né, uns ajudando os outros, nunca teve tanta live, eu acho, na minha vida, tanta aula, tanto vídeo, eu acho que é isso. Agora, Helena, uma outra pergunta que teve aqui foi sobre o consumo de álcool. Né, que é uma outra questão que também o álcool acaba ficando muito facinho ali e é uma coisa que dá um bem-estar maravilhoso. Na hora calma, dá um bem-estar. Mas tudo que vem fácil, vai fácil também, né? Então tem que pensar nisso. Assim como a comida na hora parece que resolve, né? Mas assim, é tão passageiro, é tão rápido, tanto que a pessoa vai lá e pega mais um chocolate da caixa, né? Porque não supriu, assim, a pessoa terminou de comer o chocolate e vai continuar ansiosa, assim. Foi um prazer muito momentâneo. Né? Então, de repente, ao invés de pegar esses atalhos, assim, de repente focar em outras atividades que possam te trazer um bem-estar mais duradouro. Então, de repente, até sentar e tentar identificar essas atividades, né, gente? Porque às vezes a gente nem sabe identificar. Então, senta, pensa em coisas boas que você gosta de fazer, coisas boas que não sejam comer, né, gente? Para quem tá com essa questão né, que não quer ganhar peso e não pode, né? Pensa em outras atividades legais que você gosta de fazer que não sejam comer. E aí, na hora que você sentir aquele ímpeto, aquela vontade de comer, de repente você pensa, opa, calma, vamos agora fazer aquilo que eu gosto de fazer, que não é comer. Que é pintar, que é ler, que é desenhar, que é ver um filme. Não sei o que é, né? E é interessante que a gente vê, e aí assim, aí vem uma diferença entre você estar engajado numa atividade e você estar procrastinando.
A que você está procrastinando, você está ali matando também uma coisa que não necessariamente está te fazendo bem. Então, assim, você senta lá e fica passando, assim, né, o feed, você nem está prestando atenção direito no que você está vendo, você está esperando o momento que vai surgir alguma coisa interessante, né? E é diferente. Às vezes você pode estar exatamente no Instagram. Eu, por exemplo, sou apaixonada por fotografia, então eu sigo muitos fotógrafos e me faz bem ver, às vezes, algumas fotografias. Então eu entro especificamente naquele perfil. Então eu gosto muito de dança, então eu sigo muitas bailarinas, então eu entro especificamente naquele perfil e às vezes eu vejo um videozinho de 2 minutos de alguém dançando, já me faz muito bem. Assim. Então é cuidar de procrastinação, que é essa ficar matando o tempo, uma coisa que você nem sabe direito o que você está fazendo, quando você está fazendo uma coisa que realmente está te trazendo algo de positivo. E aí essa questão é interessante, vamos olhar para em volta e tentar relembrar o que a gente gosta de fazer, e às vezes isso inclui também as nossas relações, nossos relacionamentos, assim. É impressionante como a gente já não convive mais um com o outro, às vezes mesmo estando na mesma casa, né? Então, ontem eu conversei com um pai que ele estava assim, meio que sem ter ideia do que ele ia fazer com os filhos. Né? E eu disse, mas qual o desenho preferido deles? Qual a brincadeira preferida deles? Ele não sabia dizer. Então é interessante que agora ele vai aprender. Na marra. Tô falando que esse isolamento está fazendo a gente aprender muita coisa na marra, né? Mas isso é muito fato. Eu falo com os meus próprios filhos, né? Os meus filhos passam o dia inteiro na escola. E agora conviver com eles o tempo todo, você descobre coisas que você nem prestava atenção. Às vezes também a gente fica um pouco sem paciência, né? Porque é muita energia, é tudo isso. Então, é verdade. Eu acho que é redescobrir, né? Ou descobrir pela primeira vez, que tem gente que nem sabia, como é conviver, né? Como é conviver de uma forma mais... Realmente para criança, assim. E é interessante que... Eu vi que teve uma pergunta aí, né? Para você fazer com as crianças e tudo. Sim. E é interessante, assim, que as crianças vão te ensinar isso aí. Isso, o psiquiatra Thiago Blanco, que é psiquiatra infantil, eu estava conversando sobre isso com ele uma vez. Helena, as crianças te ensinam. Elas vão ensinando o ritmo delas, o que elas gostam. E nisso de redescobrir o ambiente, as crianças, inclusive, podem ser de uma ajuda imensa. Porque as crianças, elas são tão espontâneas, elas são tão criativas, que de repente um objeto que está lá na casa, que você nunca deu bola, ela vai conseguir pegar aquilo e transformar numa brincadeira e te entreter por horas, assim. Então, de valorizar, ao invés de ficar pensando, meu Deus, o que eu vou fazer com esses pequenos? Eles vão me estressar, eles vão me cansar. Então, de repente, dá abertura, dá oportunidade para eles irem... te ensinando a se divertir também. Então, a gente estava comentando que a Monique, a doutora Monique, psiquiatra, que ia falar hoje, ela tinha me mandado um artigo mais cedo, que a Helena também já sabe, claro, porque é psiquiatra também. É um artigo muito legal, gente, que fala sobre como os psiquiatras devem lidar nessa situação de coronavírus. Né? E aí ele tem pontos bem marcados, assim, muito legal. Então, ajudar nessa questão das informações das fake news, limitar a exposição da mídia, né? Que você já falou. Então, essa questão de fazer com que o paciente não fique 24 horas vendo notícias sobre isso, educar os pacientes em relação a comportamentos, hábitos que eles podem usar agora nesse momento para ajudarem uns aos outros, né? Descobrirem suas próprias habilidades e ferramentas para isso, e fazer com que a pessoa perceba quais são os seus fatores que te ajudam a desestressar. Isso é muito legal, né? Uma das coisas fantásticas que eu fico impressionada, assim, a minha psicóloga, ela sempre me falou assim, Mariana, você precisa meditar. Você precisa meditar. E eu falava, cara, não consigo, esquece, eu sou uma pessoa, minha cabeça não para um segundo. É um meme que eu botei um dia desse também, de minha mente, né? Dançando. Cara, eu me sinto assim. Aí, eu precisei que um colega meu, o Fabiano, nosso amigo psiquiatra, um dia eu falei para ele, Fabiano, eu não consigo meditar. Ele falou, que hora você medita? Aí eu falei, de noite, claro. Aí ele falou, claro? Não, Mariana. Porque de noite sua mente tá bombando, né? Acumulou todo o problema do dia, né? Experimenta, já que você é muito agitada, experimenta acordar de manhã. Primeira coisa que você fizer no dia, meditar. Gente, pareceu assim, há 12 anos eu ouvia que eu tinha que meditar. Ele me deu esse estalo. Hoje eu consigo numa boa. E hoje eu fiquei muito feliz que eu consegui às 19 horas meditar.
Então, assim, é um treino mesmo, né? É uma coisa que você vai treinando devagarzinho, começa com 3 minutos, depois vai para 5 minutos. E aí, quando você vê, você está conseguindo fazer com meia hora. Mas é isso. Então, assim, a gente identificar fatores que desestressam a gente mesmo e que não estejam relacionados ao vício, então não estejam relacionados à comida, não estejam relacionados ao álcool, né? Que não vá te prejudicar do ponto de vista fisiológico, eu acho que é fantástico. E a gente agora está com tempo para descobrir quais são esses fatores de desestresse, né? Eu acho isso muito interessante. A terapia ajuda muito nisso também, né? Sim, e eu ia até entrar nessa Helena. questão, assim, porque é importante manter os cuidados para a saúde mental, às vezes envolve também manter o tratamento, assim. Então, os psicólogos estão podendo atender online, a psiquiatria está vendo também a possibilidade de fazer isso, então, de manter esses cuidados, porque a gente está falando aqui de descobrir coisas boas, né, com a quarentena, mas infelizmente vai ter situações em que as pessoas vão descobrir coisas ruins também. Então, se o casamento já não tá legal, né, e antes ficava todo mundo separado de casa o dia todo, agora vão ter que ficar convivendo. Eu acho que as pessoas vão começar a descobrir muitas coisas uma das outras. Você falou da questão do álcool, né? E eu pensei assim que as mulheres alcoolistas, elas bebem muito escondido. Então, às vezes, é uma dona de casa que quem olha, né? Tipo a dona Nenê da dona família, assim, né? Da grande família, assim, que olha não imagina. E ela esconde bebida dentro de casa, e quando sai todo mundo para trabalhar, ela fica bebendo. Eu fiquei pensando, nossa, como essas pessoas estarão agora nesse momento, né? Então, acho que vai ser um período também, assim, de se descobrir muita coisa que não é legal. Então, talvez isso desperte, as pessoas agora se vejam obrigadas a se deparar com alguns conflitos que não dá mais para fugir. E esse já pode ser o momento de buscar ajuda. Já pode ir atrás do tratamento, da terapia, né? Para continuar se cuidando. Atendimento médico em situações de emergência podem continuar. Isso inclui crises de ansiedade, né? Então, se a ansiedade está muito intensa, muito intolerável, pode marcar consulta, pode buscar ajuda, né? Às vezes a pessoa vai empurrando a ansiedade para debaixo do tapete, né? E o tapete vai ficando ali estufado e isso representa por estar comendo muito, estar se alimentando muito. E agora, de repente, a pessoa vai ter que se encarar isso de frente. Então, às vezes, é um momento também de parar de empurrar com a barriga e buscar ajuda. Nossa, essa questão de buscar ajuda eu falo, acho que quase todos os dias no consultório. E agora eu vou falar muito online também. O paciente tem essa mania, né? E principalmente pacientes que têm obesidade, que têm uma relação com a comida um pouco deturpada. Ele tem essa questão de se autoculpar por absolutamente tudo, né? Então, assim, tudo ele fala, não, doutor, eu sei, porque se eu tivesse força de vontade... Porque se eu tivesse força de vontade, eu sei que eu conseguiria não ir. E aí, quando a gente para e explica que, na verdade, não é só a falta de força de vontade. Às vezes é uma doença que a pessoa tem ali de base, que está fazendo com que ela tenha essa relação com a comida. E aí, a primeira coisa que eu falo é sempre, busca ajuda, busca ajuda. Você precisa de buscar ajuda para que dê certo essa nossa estratégia, né? A pessoa não pode viver sozinha, não pode estar ali sozinha. Por conta de o sentimento de que só ele sozinho pode resolver aquela situação, né? Sim. E isso é uma questão talvez importante dentro disso que a gente está falando, né? Assim, de se deparar com conflitos e às vezes relacionamentos que não estão muito legais, uma questão independente de como está a relação com a família, tudo, mas manter um cuidado de preservar uma certa intimidade dentro da casa, assim. Eu sei que dependendo do ambiente que a pessoa mora, isso é muito difícil, né? Às vezes locais muito pequenos, assim, mas às vezes ter um cuidado, assim, de respeitar também o espaço do outro. Se na hora que a pessoa está dentro do quarto trabalhando, respeitar aquilo, né? Não ficar batendo toda hora querendo conversar. Se aquela era a hora que a pessoa estaria no trabalho, tem que ficar focada naquilo, né? Então, é uma coisa que a gente vai ter que aprender também, né? Assim. Porque sabe que uma das coisas que já estão observando lá na Itália é aumento de violência doméstica, assim. E eu lembrei de um estudo que falava que o fato da casa ter 2 banheiros diminui em quase 20% a violência doméstica. E um dos fatores que eles associavam era a questão da pessoa poder ter sua intimidade. Então, não ter intimidade é um fator muito estressante. Eu acredito que isso também pode estar deixando muita gente ansiosa. Então, manter o horário das refeições, de repente, o horário que tá todo mundo junto, mas naquele horário que a pessoa estaria normalmente no seu cada um por lado, de procurar respeitar isso também. Legal. Nossa, muito legal. Muitas dicas legais, né, gente? Eu achei muito massa.
A Alessandra está contando aqui uma história que ela teve uma crise de labirintite, até vomitou, e se isso pode ter sido desencadeado por uma crise de ansiedade. Sim, é possível. Possível. Labirintite tem muita relação, né, com sintomas ansiosos, assim. Então tá bom. Gente, já tem uma hora que a gente está falando aqui. Como eu mudei de lugar, eu deixei o computador na outra sala, assim, eu tô sem um artigo aqui. Teve algum ponto que a gente não falou ainda? Não, acho que a gente conseguiu falar sobre todos eles, viu? Falamos sobre isso, então. O último ponto que eu acho que vai ser maravilhoso para a gente finalizar é a questão de se cuidar e cuidar das pessoas que você gosta. Então, na verdade, a gente se cuidar também é um aprendizado. Muita gente, hoje a gente, nesse dias de hoje, a gente tem tanto cuidado do nosso trabalho, pensado em dinheiro, em como ganhar mais dinheiro, em produzir, em estudar, né? E aí, esse lance da gente parar um pouco, e agora a gente está se cuidando e cuidando de quem a gente ama, né? De alguma forma, nem que seja de uma forma indireta. Isso a gente está tendo que reaprender também, né? A parar, se cuidar. A gente vai ter tempo para fazer as coisas, né? Talvez. Então, esse autocuidado também tem que ser descoberto. E aí é um dos pontos também do artigo, sabe, Helena? Que ele fala pra gente ter o profissional psiquiatra, né? Mostrar isso para o paciente como uma forma de que o autocuidado também é importante agora nesse momento, né? E organização. Então tá, Helena, nossa, olha, não sei nem como te agradecer. Muito obrigada, muito obrigada. Foi maravilhoso, acabou que fluiu muito bem nossa conversa. Vamos aproveitar para falar, então, de novo do seu projeto, do Simplesmente? Vamos sim. Então, até, inclusive, eu tava pensando aqui, não sei se... Eu estava até discutindo com meus primos ontem, isso entra um pouquinho até nesses fatores de estresse, assim. Existe não sei se tem gente, tem fã de videogame aqui, mas tem um videogame chamado The Last of Us, o último de nós, que está retratando uma situação muito parecida com a de agora. Assim, as pessoas são infectadas por um fungo, e esse fungo se alastra muito facilmente, mas esse fungo torna as pessoas extremamente agressivas. Então fica meio como um apocalipse zumbi, assim, as pessoas tendo que se escapar ali dessa questão. E um dos pontos que, bom, graças a Deus o Covid não faz isso, né? Na verdade, a pessoa fica até extremamente vulnerável, mais vulnerável do que violenta. Mas um dos pontos que o artigo toca, assim, e que isso tem gerado muito estresse, é da gente se ver como uma possível fonte de transmissão, como algo que, inclusive, são demonstrações de afeto, como abraço, beijos, poder trazer mal para outra pessoa, o quanto que isso gera de sofrimento para a gente, né? E lá no videogame eles ficam agressivos e quebrando tudo, e de um certo modo a gente tem que tomar cuidado para não ver as pessoas infectadas dessa forma. Né? Porque às vezes elas não têm culpa de terem sido infectadas, né? E às vezes não têm culpa de estar transmitindo, não sabiam que já estavam infectadas, né? Então, eu acho que daqui a pouquinho isso nem vai existir mais, que a gente não vai saber nem quem que transmitiu para quem, né? É porque agora esse lance está muito forte ainda das pessoas que terem quem começou, quem de passou fora. Né? Então isso inclusive é uma coisa que eu vou comentar lá que eu estou elaborando para comentar lá Simplesmente, que a ideia é essa, né? Pegar muito legal. Objetos de cultura, de arte. Eu não sou do videogame, mas eu sou apaixonada por boas histórias. Esse videogame ele é super premiado exatamente porque a narrativa dele é fantástica, é muito boa. Eu estava dizendo, nossa, gente, é muito parecido com a situação de agora. Então, é esse tipo de conteúdo que tem lá. E eu e a Mari, a gente está preparando um material sobre cinema e alimentação. E aí a gente escolheu Comer, Rezar e Amar, porque, principalmente na fase inicial do filme, né, quando ela está em Roma, agora eu vou me entregar para os prazeres da comida. Assim. Vamos falar sobre isso no nosso vídeo. Quem não assistiu, gente, assiste. Aproveita o isolamento para assistir, por favor, viu? Então tá, doutora Helena, obrigada, viu, gente? Obrigada por terem participado. Foi corrida, desculpa ter entrado nesses perrengues. Maravilhoso. Ter entrado em cima da hora. Imagina, maravilhoso. Muito obrigada. Boa noite para todo mundo, boa gente. Noite, todo mundo. Vou salvar a live. Tchau, tchau. Tchau, tchau.